Eu sou o Edson Martins. Gostaria de deixar aqui registrado nesse pequeno áudio, não digo uma homenagem, mas um reconhecimento até de gratidão ao grande amigo Eustáquio Presley, um cearense porreta, diferenciado, um professor de língua portuguesa de primeira qualidade. Isso sem falar em outras áreas de conhecimento em que ele decorre com grande capacidade, como por exemplo o direito. O Eustáquio tem um canal extraordinário, onde o mesmo ensina com toda a sua capacidade, adquirida por vários e vários anos de estudo, principalmente na área da Bom dia! Hoje são 24 de janeiro de 2021, domingo, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para o DETRAN, no Rio de Janeiro. DETRAN, Departamento de Trânsito. O órgão que elaborou as questões foi a Fundação Makiyama. Veja a questão aí. Temos assim: estabelecem relação de paronímia entre si apenas os dois vocábulos expostos na alternativa, dois pontos. E aí as alternativas, as opções A, B, C, D, E. O que essa questão quer? Ela quer simplesmente que você encontre a única opção que traga duas palavras que são parônimas, marcadas pela paronímia. Então você vai procurar a única opção que traz duas palavras que são parônimas. Parônimas. E o que é isso? Palavras parônimas. O que é isso? Então vou explicar aqui a você para facilitar a sua vida aí. Palavras parônimas, grave bem, são aquelas palavras que são parecidas na grafia e são também parecidas no som. Então elas são parecidas, veja bem, na escrita são parecidas e também no som são parecidas. Então palavras parônimas são palavras parecidas, apenas parecidas na grafia, na escrita e também no som. Apenas parecidas, mas têm sentidos diferentes. Eu fiz uma relação para facilitar sua vida com algumas palavras parônimas. Veja essa relação aqui. Veja bem, aí está. Veja a palavra aí na letra a palavra couro e couro. Veja bem, couro e couro são palavras, como você vê facilmente, parecidas na escrita. C-O-R-O e a outra C-O-U-R-O, parecidas na escrita. E também parecidas no som, não tem o mesmo som. Couro é uma coisa, couro é outra coisa. Veja aí o som diferente, parecido, mas não o mesmo som. Então, quando você tiver duas palavras ou mais que são parecidas e não iguais, parecidas na escrita e também parecidas no som, então essas palavras são parônimas. É o caso aí. Couro e couro, parecidas na escrita e parecidas no som, palavras parônimas. Coro significa um conjunto de cantores numa igreja, um coro. E couro é a pele de animais, não é isso? Então aí, couro e couro são palavras parônimas. Por que parônimas? Porque são parecidas e não iguais, parecidas no som, no áudio
e são parecidas na escrita. Vejamos aí mais um exemplo. Na letra B, temos a palavra eminente e iminente. Como você vê, há uma pequena diferença no som e há uma pequena diferença na escrita. Não são iguais no som, não são iguais na escrita. Então, eminente e iminente são palavras parônimas, porque se parecem no som e se parecem na escrita. Eminente é uma coisa, um adjetivo, homem eminente, homem importante, não é? Eminente, homem importante, mulher eminente, mulher importante, não é? Mulher grandiosa, mulher alta, né? No caráter, homem alto no caráter, homem eminente. E iminente, com i, iminente, é o que está prestes a acontecer. Uma coisa iminente é que está prestes a acontecer. Então você vê que eminente e iminente são parecidas e não iguais. Parecidas no som e parecidas na escrita. Então, eminente e iminente são palavras parônimas. Na letra C, também palavras parônimas, infligir e infringir. Como você vê, são palavras parecidas no som e são também parecidas na escrita. Não são iguais nem no som, nem na escrita. Há diferenças no som e há diferenças na escrita. Então, assim, infligir e infringir são palavras parônimas. Infligir significa infligir. Infligir significa aplicar uma pena. Infligir, aplicar um castigo. Vou infligir um castigo a você. Infligir, aplicar um castigo. E infringir tem sentido diferente. É você desobedecer a uma lei, por exemplo. Você infringiu a lei. Então, infligir e infringir são palavras parecidas e não iguais no som e na escrita. Então, são palavras parônimas. Viu como é fácil? Outro exemplo aí na letra D de dado. Ratificar e retificar. Como você vê facilmente, são palavras parecidas no som e também parecidas na escrita. Não são iguais, nem no som e nem na escrita. Então, são parecidas. Então, ratificar e retificar são palavras parônimas, porque são parecidas no som e são parecidas na grafia, na escrita. Ratificar significa confirmar e retificar significa consertar, modificar, retificou. Então, palavras parônimas. Vejamos outro exemplo na letra E. Você tem a palavra vultoso, veja bem, vultoso, e a palavra vultuoso. Você vê que vultoso e vultuoso são palavras parecidas e não iguais, tanto no som quanto na escrita. Então, são palavras também parônimas. Vultoso e vultuoso, palavras parônimas, são parecidas na grafia e são parecidas no som, entendeu? Vultoso significa grande. Vultoso significa grande, uma quantia vultosa, uma quantia grande, enorme. E vultuoso significa congestionado. Você diz assim, você está com um rosto vultuoso, você está com um rosto vultuoso, ou seja, você está com um rosto congestionado, com um rosto
avermelhado, por exemplo. A mulher com timidez ficou com o rosto vultuoso, ficou com o rosto avermelhado, com o rosto congestionado. Então, vultoso e vultuoso são palavras muito parecidas, mas não iguais, tanto na escrita quanto na fonia, quanto no som. Então, são palavras também parônimas. E o último exemplo aí, na letra F, a palavra comprimento, C-O-M, comprimento e cumprimento, C-U-M. Então, você vê que comprimento e cumprimento são palavras parecidas no som e também são palavras parecidas na escrita. Então, se são palavras parecidas no som e na escrita, então são palavras parônimas. Comprimento, veja aí, comprimento com O, C-O-M, comprimento, que é uma medida, não é o comprimento de uma roupa, o comprimento de um livro, não é isso? O comprimento de uma sala significa medida. E cumprimento significa saudação, não é isso? Você cumprimentar uma pessoa, C-U-M, cumprimento. Então, comprimento e cumprimento são palavras parônimas, porque são parecidas no som e também na grafia. Muito cuidado. Se duas palavras, melhor dizendo, se duas palavras têm o mesmo som ou têm a mesma grafia, então aí não é palavra parônima. Muito cuidado, viu? Muito cuidado. Quando uma palavra, repito, quando uma palavra tem um som igual ou uma grafia igual, então aí não é palavra parônima. Aí será um homógrafo ou aí uma palavra polissêmica com vários significados. Entendeu? Muito cuidado com isso. Por exemplo, aqui eu digo colher, colher, colher e colher. Veja aí, colher e colher. Você vê que há uma diferença no som. Colher e colher. Diferença no som. Mas a grafia é a mesma. A escrita é a mesma, não é? C-O-L-H-E-R. Veja bem, a escrita é igual. O som é diferente. Colher, colher, o verbo. E colher, colher. Aquela peça com a qual você come. Colher. E colher, verbo. Então você vê que as palavras, essas palavras na escrita são iguais, não é isso? São diferentes no som. Então, se colher e colher são diferentes no som e são iguais na grafia, então isso aí não é palavra parônima. Colher e colher não são palavras parônimas, porque as palavras parônimas, elas não são iguais, nem no som e nem na escrita. Entendeu? As palavras parônimas são diferentes no som e também na escrita. São apenas parecidas. Então veja, uma palavra com o mesmo som não é palavra parônima. Uma palavra com a mesma escrita, duas palavras, melhor dizendo, claro, duas palavras com o mesmo som não são palavras parônimas. Duas palavras com a mesma grafia também não são palavras parônimas. Só são palavras parônimas aquelas que que têm uma semelhança, são parecidas, tanto na grafia quanto na escrita. Viu aí a diferença? Então, muito cuidado com isso. Só são palavras parônimas, repito, aquelas palavras parecidas e não iguais, apenas parecidas no som e parecidas na grafia. Se
duas palavras têm o mesmo som, então isso aí não é palavra parônima. Se duas palavras têm a mesma grafia, então não são palavras parônimas. Certinho? Então vamos aí resolver a questão, depois eu volto. Muito bem, então vamos resolver a questão aí. Vamos procurar a única opção que traga duas palavras parônimas. Vamos lá. Temos aí a opção A. Traz a palavra anteceder e suceder. Anteceder e suceder. Essas palavras são parônimas? Não, não são. Elas não são semelhantes aí, semelhantes, parecidas, veja bem. Elas não são parecidas nem no som e nem na grafia. Anteceder, suceder, não são palavras parônimas. Não são parecidas nem no som e nem na grafia. Não há aí essa semelhança entre anteceder e suceder. Então a opção A não é a opção que a questão quer. Vejamos a opção B de bola. Traz aí duas palavras. Descrição e discrição. Veja bem. Descrição e discrição. Essas palavras são parônimas? Claro que sim. São palavras parônimas. E por quê, hein? Porque são parecidas no som e também na grafia. Veja bem. Descrição e discrição. Olha como são parecidas. Descrição, discrição. Descrição, discrição. São palavras parecidas no som e também são palavras parecidas na grafia. E são palavras, não são palavras sinônimas. Descrição significa o ato de descrever. Descrever uma pessoa, descrever um lugar. Descrição. Eu vou fazer uma descrição sobre Sobral, lá no Ceará. É uma cidade, logo na entrada você tem o arco de Nossa Senhora de Fátima, em Sobral. E ali uma avenida longa com várias casas. Isso aí é uma descrição. E você tem a palavra discrição, que é parecida, tanto no som quanto na grafia. Discrição, DI, significa discernimento. Uma pessoa discreta, agir com discrição, agir com cautela em relação a fatos e a atos. Então veja, descrição e discrição são palavras que têm assim palavras muito parecidas no som e na grafia. Veja bem, não é o mesmo som, não é a mesma grafia. É parecida, então é palavra parônima. Encontramos a opção que a questão quer, opção B de bola. Vejamos as outras opções, só para estudo.
A opção C de casa traz aí a palavra casa e residência. Casa e residência não são parecidas no som, não são parecidas na grafia. Logo, casa e residência não são palavras parônimas. A opção D de dado. Você tem duas palavras, Ásia e Oceania. Ásia e Oceania também não são palavras parônimas. Não são parecidas nem no som e nem na grafia. Logo, não são palavras parônimas. E a letra E. Você tem a palavra manga, no sentido de fruta. E tem manga também, uma parte da roupa. Então a palavra aí, duas palavras, manga, a fruta, e manga, uma parte da roupa, da camisa. Então manga como fruta e manga como parte da camisa, da roupa. Manga aí, essas duas palavras são parônimas? Não. Viu aí? Olha o cuidado. Não, não são parônimas. Por que não são parônimas? Porque, simplesmente, manga, a palavra manga aí, seja fruta ou parte da roupa, manga, a palavra manga tem a mesma grafia, M-A-N-G-A, e tem o mesmo som, M-A-N-G-A. Você diz manga, é o mesmo som, é a mesma grafia. Se é o mesmo som, ou se é a mesma grafia, ou os dois ao mesmo tempo, então não temos palavras parônimas. Grave bem, palavras parônimas são aquelas que são parecidas e não iguais, parecidas apenas no som e na grafia. A palavra manga aí não é uma palavra parônima. Aí é apenas uma palavra polissêmica, que tem vários significados. Você diz manga, pode ser a fruta, pode ser uma parte da sua camisa, da sua roupa, não é isso? Pode ser o verbo mangar, ele manga, viu aí? Então, manga, 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 não são palavras parônimas. Palavras parônimas, grave bem, são aquelas parecidas e não iguais no som e também não iguais na grafia. Então, manga aí é apenas uma palavra polissêmica, que tem vários significados, como também a palavra ponto. Você tem a palavra ponto, é igual a manga. Ponto é uma palavra polissêmica, tem vários significados. Você diz, vou dar um ponto final nessa questão. Olha aí, ponto. Você diz, vou esperar minha mãe no ponto de ônibus. Olha aí, ponto. Viu aí? É. Então, manga, ponto, não são palavras parônimas. As parônimas, grave bem, as parônimas são apenas aquelas palavras parecidas na grafia e parecidas no som. Palavras parecidas e não iguais no som e na grafia. Quando uma palavra é igual no som, não é palavra parônima. Quando uma palavra é igual na escrita, não é palavra parônima. A palavra parônima é apenas aquela que é parecida no som e parecida na escrita. É o caso aí dessas palavras que estão aí na questão. Descrição e descrição são parecidas no som e são parecidas na escrita. Aí sim, são palavras parônimas. A opção correta aí é a opção B de bola. Mais um vídeo e muito obrigado.